Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Olá pessoal, aqui é a Carol e sejam bem-vindos ao Books with Tea. Estou retornando agora nesse ano de 2024 para trazer mais resenhas para vocês. Eu não sei para vocês, mas para mim o ano de 2023 foi muito rápido. Só que eu também estava cheia de coisas para fazer, então eu não tinha tempo para nada. E quando eu conseguia pegar algum livro, parece que não ia para frente. Então 2023 foi assim um ano bem complicadinho para leituras para mim. Mas só que no final do ano, em dezembro, eu peguei alguns livros e decidi tentar retomar a leitura e está funcionando. E também já fiz algumas resenhas que estavam pendentes. Então, episódio que não vai faltar para vocês. E olha, eu tenho muita indicação boa e muitas resenhas legais para trazer para vocês ouvirem aqui. E falando em resenha muito legal e muito boa, eu decidi começar esse ano de 2024 trazendo uma resenha que estava pendente de uma leitura coletiva que eu fiz já no ano de 2022, que foi a leitura coletiva dos livros do Carlos Ruiz Zafón, O Cemitério dos Livros Esquecidos. E hoje eu venho trazer aqui para vocês essa resenha que está pendente já há algum tempo, mas finalmente ela está aqui e será para completar essa série de resenhas. Sim, meus queridos ouvintes, hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas impressões do último livro que compõe a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, a obra O Labirinto dos Espíritos. Se eu não me engano, das 4 obras que compõem essa saga, esse é o de maior volume. E eu já adianto para vocês que o Zafón, ele soube finalizar com maestria essa série. Novamente, eu já falei nos podcasts anteriores, mas se você nunca leu algum dos livros da tetralogia, não comece por esse aqui. O autor falava que cada obra seria uma porta de entrada para esse universo, mas eu não recomendo que fujam da ordem de publicação. Eu acho interessante essa ideia de começar aleatoriamente, mas se você já leu essas obras antes, aí sim, inclusive é algo que eu quero fazer para pegar mais detalhes. Mas se você não leu nenhuma obra do Zafón dessa tetralogia, comece pela Sombra do Vento, vá seguindo para O Jogo do Anjo, aí O Prisioneiro do Céu e por fim O Labirinto dos Espíritos. Mas chega de enrolação, vamos lá então conversar um pouco sobre esse livro? E como sempre, vamos começar com um breve resumo dessa história. Na obra que encerra a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, acompanhamos Alicia Gris, uma jovem barcelonesa que é incumbida de desvendar os mistérios acerca do desaparecimento do ministro da Cultura de Madrid, Mauricio Valls. Porém, Alicia acaba se deparando com uma trama que vai muito além de um simples desaparecimento e que se entrelaça com o passado e com o presente da família Semperi. O final fascinante da série, que é um thriller de tirar o fôlego e um trabalho de suspense assim de roer as unhas, apresenta uma nova heroína cuja investigação ilumina a história sombria da Espanha de Franco. Neste volume final do ciclo de romances de Ruiz Zafón, ambientado no universo do Cemitério dos Livros Esquecidos, Alicia Gris, com a ajuda da família Semperi, desvenda uma série de conspirações mais chocantes de toda a história espanhola. Barcelona, após a Guerra Civil Espanhola, oferece o cenário perfeito para o romance de Zafón, com seu labirinto sombrio e nebuloso de ruas, edifícios algorentos e uma sensação sinistra de corrupção. O enredo é primorosamente intrincado como um elaborado relógio. O ritmo ele é excepcional, com suas ondas de tensão incessantes e contínuas. Até mesmo o diálogo ele é nítido e fresco. O Labirinto dos Espíritos é uma obra-prima mais do que digna de compartilhar uma prateleira.
E para aqueles que leram os romances anteriores de Zafon, algumas pontas soltas foram finalmente resolvidas. E olha, o único arrependimento dos leitores é que este é o último livro nesse ciclo engenhoso. Como eu disse, em O Labirinto dos Espíritos, vemos tramas novas e antigas se conectando, e o fechamento das pontas soltas dos mistérios envolvendo Daniel Sempere e a sua família, assim como também com relação a Fermín Romero de Torres. Vemos aqui a retomada de personagens que acompanhamos em A Sombra do Vento e principalmente O Jogo do Anjo, com enfoque para a mãe de Daniel e a sua relação com o escritor Davi Martim. É possível notar um amadurecimento do autor nessa última obra, que foi publicada após 5 anos desde a escrita do último livro. E novamente, vemos aqui várias temáticas que foram utilizadas nos livros anteriores, mas que neste acabam tomando uma dimensão maior e que servem para juntar as pontas soltas e encerrar muito bem a história da família Sempere. Mas o autor, ele foi além e trouxe novos mistérios para serem desvendados e que na realidade serviram como uma forma de crítica ao regime de Franco e ao governo atual na Espanha. As 4 obras elas estão situadas no momento histórico pós-Guerra Civil Espanhola, até o final do regime de Francisco Franco, sendo que o autor ele fez questão de retratar fortemente nas páginas a influência desse governo na vida das pessoas, tanto na forma de repressão e até na alteração e ocultação de informações. No meio disso, o Zafon ainda abre espaço para trazer uma denúncia relacionada aos casos dos bebês roubados durante o regime franquista, de 1939 a 1975, quando milhares de crianças elas foram tiradas de seus pais e entregues para outras famílias. Há informações que indicam que pelo menos 30 mil crianças tinham sido roubadas de casais considerados politicamente suspeitos pelo regime de Franco. E o que assusta é que o primeiro caso foi levado a julgamento apenas em 2015. É interessante observar que Zafon sempre foi um crítico da política espanhola, sendo que na Espanha o destino da literatura tem sido constantemente um teste de severidade da política legislativa e eclesiástica. Assim, as bibliotecas ocultas e as publicações caçadas do quarteto representam essas vergonhosas pilhas de livros da Espanha que foram queimados, retidos, proibidos ou escondidos em lojas secretas por causa do policiamento moral de reis, cardeais e ditadores. Inclusive, é interessante notar alguns detalhes nesse livro, até mesmo na nomeação dos capítulos. As seções do livro elas são nomeadas de acordo com as partes do Requiem latino da Igreja Católica Romana, Dies Irae, Libera Me, que enfatizam sua sugestão de que os romances são uma lamentação da história espanhola, especialmente a catalã. Como eu sempre venho dizendo nos podcasts relacionados a essas obras do Zafon, eu não consigo adentrar em muitos detalhes sem falar muitos spoilers, mas a cada página ficamos mais ansiosos com o enredo. Isso que Zafon sabia criar com maestria, de envolver o leitor em cada parte da obra. O que nós temos nas obras de Zafon são histórias dentro de histórias. E após finalizar a leitura dessa série, eu continuo achando A Sombra do Vento o meu livro favorito, mas seguido muito próximo de O Jogo do Anjo. Da primeira vez que eu li esse livro, eu não entendi nada, mas é engraçado como algumas cenas ficaram muito gravadas na minha memória. E agora, quando eu tive a oportunidade de reler, eu consegui perceber a inteligência desse livro e que supera muitas obras que eu já li. E curioso que uma primeira leitura, como eu disse, lhe parece muito confuso.
Mas conforme nos outros livros nós vamos compreendendo a situação real do personagem de Davi Martin, aquela obra faz cada vez mais e mais sentido. E aqui nós percebemos que o Zafón ele utilizou de uma narrativa em primeira pessoa de um personagem esquizofrênico. Daí o porquê dessa obra ser tão peculiar no conjunto total. E se você quer saber mais detalhes sobre o Jogo do Anjo, eu recomendo vocês ouvirem o podcast que está aqui já publicado. Eu tentei trazer alguns detalhes da obra para vocês lá, mas como eu disse, é difícil falar de Zafón sem entregar os detalhes ou o enredo principal. Tem que ser com muito cuidado. Mas vai ouvir lá e depois você pode deixar aqui a sua opinião do que você achou e se aquela obra funcionou para você ou não. Mas voltando para a obra que estou comentando aqui com vocês, que é o Labirinto dos Espíritos. Aqui eu também preciso apontar algumas falhas que me incomodaram um pouco. Talvez o que infelizmente ficou em aberto e pouco explorado é o próprio local, o Cemitério dos Livros Esquecidos. O autor ele não aborda sobre como veio a surgir esse lugar, como eram escolhidas as pessoas responsáveis para cuidar desse local. Eu não sei se isso foi intencional ou não, talvez até para permanecer mesmo esse ar de mistério sobre as origens do Cemitério dos Livros Esquecidos. Enfim, eu tenho muita vontade ainda de fazer um podcast para falar com vocês desses livros, detalhe por detalhe, com spoilers e debater cada nuance dessas obras. Olha, para isso eu acho que até uma segunda leitura coletiva estava valendo. Como deu para perceber, né? Eu não me canso de ler essa tetralogia e eu guardo ela com muito carinho. Algumas pessoas não consideram essas obras tão boas assim, mas eu tenho um carinho particular, pois eu me lembro que foi A Sombra do Vento que despertou uma curiosidade ainda maior pela literatura. Eu ainda não li os outros livros do Zafón, embora eu tenha adquirido 2 deles já. Mas eu espero corrigir isso em muito breve. E eu aproveito para convidar vocês a ouvirem os outros episódios sobre o Cemitério dos Livros Esquecidos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui e eu espero que eu tenha despertado pelo menos um pouquinho de interesse de vocês lerem as obras do Zafón. Não se esqueçam de seguir o podcast e também de deixar a sua avaliação nesse episódio. Até a próxima! Tchau!